Obrigado pela saudação, pela apresentação. Uma boa noite. Uma satisfação, né, estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, de pesquisa, né, de orientação também. E vou conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema aqui, a importância da pesquisa, do conhecimento, né, o método e metodologia. Na realidade, eu não vou trazer nada de novo. Vocês possivelmente já ouviram isso mais de uma vez dos professores de vocês. Mas, né, às vezes santo de casa não faz milagre, então a gente chama uma outra pessoa para dizer. E o intuito é ajudar, né, vocês que iniciam agora essa trajetória de trabalho, de conclusão de curso, a sistematizar esse trabalho, a encontrar tema, a definir método, metodologia para a elaboração, né, desse trabalho e construir algo significativo. Então, quero conversar com vocês um pouquinho a respeito desse processo, de como se dá esse processo de construção de conhecimento. E, no fundo, assim, reforçar que esse processo de construção de conhecimento que vocês vão fazer agora no TCC é algo que não termina com o TCC, mas no fundo é algo que se estende para toda a vida profissional. Ao longo de toda a vida profissional, nós, né, iremos nos deparar com problemas que precisam de resolução. E o TCC não é nada diferente disso. Aqui a gente aprende a fazer isso de uma forma sistematizada, mas é desejável que ao longo da nossa trajetória profissional, esses procedimentos eles sejam incorporados e se tornem algo natural. O bom profissional é aquele que consegue desenvolver, né, criar respostas novas aos problemas com os quais ele se depara e não simplesmente repita receitas, né, que ele encontrou e aprendeu durante o tempo de faculdade. Todo esse tempo de faculdade, tudo aquilo que vocês estudaram, isso não é para desesperar, né? Mas em boa medida logo vai ser obsoleto, se já não é. Porque o conhecimento ele se renova, né, sistematicamente. Então, grande parte das respostas que vocês estudaram, né, ao longo da formação de vocês nas disciplinas, talvez já não se apliquem mais na vida profissional. Já se exija novas respostas e vocês vão ter que ir atrás dessas novas respostas, né? Ou logo se tornarão profissionais obsoletos, né? Que não respondem àquilo que a sociedade espera de vocês. Então, quero conversar com vocês um pouco a respeito da importância da pesquisa, não só para o TCC e durante o tempo de graduação, mas ao longo de toda a vida profissional, né, a respeito da construção do conhecimento que é resultado, né, dessa pesquisa sobre método e metodologia. Então, primeira coisa, o que é o conhecimento? Como é que a gente pode definir conhecimento? Tem muitos autores que discutem isso aqui, oferecem N definições a respeito dessa questão. Não vou trazer uma lista de autores e citações, nada disso. Mas eu gosto muito da abordagem de um autor que atuou um tempo aqui na região até, que é o Sanches de Gamboa. Ele diz que conhecimento é, no fundo, um processo dialético de perguntas e respostas. O que é isso? O que é uma dialética? O que é um processo dialético? Alguém sabe? Está ilustrado, né? É como se fosse um círculo. O processo de conhecimento é um constante perguntar e responder. O que é construção de conhecimento? Você, né, se deparar com questões, com perguntas, com problemas para os quais se busca e se constrói respostas. Agora, essas respostas também não são definitivas. Vocês, ao longo do curso, estudaram N respostas para problemas, cada um na sua área. Agora, muitas dessas respostas, né,
já não satisfazem mais, né? Quem aqui é da administração? Levanta a mão. Não tem ninguém da administração. É que eu... mas, por exemplo, na administração, uma das minhas graduações é administração. Vem lá a teoria geral da administração. Se estudos teóricos, né? Assim, que são referência na área de administração. Assim, eles propuseram diferentes modelos de gestão. São pessoas muito respeitadas. Mas assim, esses modelos propostos hoje já não atendem mais. Por mais que é importante estudar, mas já mudou. Então também na farmácia vai ser assim, na medicina vai ser assim, na fisioterapia, quer dizer, a cada dia surgem novos procedimentos, novo entendimento sobre os problemas e que vão alterando as respostas, né? As formas como se resolve esses problemas. Então, por isso, nós dizemos que o conhecimento é um processo dialético, é um processo que não tem fim. Estudar, né, não termina com a formatura na graduação, com a colação de grau. Eu lembro de uma pessoa que estudou comigo, no dia da formatura, ela disse o seguinte, assim, isso me marcou muito, né? Eu espero que ninguém faça isso. Disse, nossa, finalmente, vou tomar meus livros, eu não quero ler nunca mais. Que profissional vai ser essa pessoa? Que não vai procurar nada de novo. É impossível, né? Certamente vai ser um profissional muito ruim. Então, o bom profissional é o profissional que estuda ao longo da vida inteira, que está a todo tempo construindo conhecimento, sempre questionando as respostas, procurando novas respostas, relativizando as respostas existentes, mesmo aquelas dadas pelos autores mais respeitados que nós conhecemos, né, na literatura específica, né, de canário. Também essas respostas precisam ser relativizadas. Por mais inteligentes que as pessoas sejam, elas também erram. Elas não conhecem toda a realidade e isso às vezes nos induz a respostas que são parciais, as respostas são parciais. Então, a realidade, o conhecimento exige sempre respostas novas e também perguntas novas. Por isso eu gosto de dizer que, para a gente falar em pesquisa científica, no fundo a gente está, né, pensando em dois grandes momentos que constituem a pesquisa científica, que são justamente esses dois momentos aqui. O momento das perguntas e o momento das respostas. O que vocês vão fazer no TCC e vão fazer ao longo da vida toda vai ser elaborar perguntas e buscar respostas. Então, pesquisa científica são esses dois momentos. Perguntar e responder, perguntar e responder. Por isso eu estruturei a minha fala nesses dois momentos. Eu vou falar de perguntas e vou falar de respostas. Como se chega a isso? Como se constrói isso? E vou concentrar mais energia nas perguntas. Porque eu acho que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Quanto mais a gente questiona, põe em dúvida, né? Isso, assim, os grandes pensadores ao longo da história, então, o próprio motor da ciência, como nós a temos hoje, é a dúvida, não a certeza. Se a gente pensar Descartes, né, o modelo cartesiano, o grande motor do conhecimento é a dúvida. Ela é que nos move, né? Então, tem algumas... o Gamboa, né, ele cita esse livro aqui do Justin Gardner. Tem alguém aí? E ali dentro, né, se fala, né, dessa situação, né, a respeito das perguntas, né, que as perguntas são a locomotiva do conhecimento. Leio aqui, né? Mas por que você está se inclinando desse jeito? Né, os personagens conversando lá dentro do livro. Lá de onde eu venho, explicou ele, nós sempre fazemos uma reverência quando alguém faz uma pergunta fascinante. E quanto mais profunda for a pergunta,
mais a gente se inclina, né? Alguém faz uma pergunta, faz a reverência. Explica a Mika que quando você se inclina, você dá passagem. Não sei se vocês já viram cortejo fúnebre, né? Em posição de respeito, as pessoas baixam a cabeça. Quer dizer, é esperar passar. Né? Esse gesto de profundo respeito por aquele momento. Aqui é um gesto análogo. Então, quando tem a pergunta, faz essa reverência. Né? Mas que uma resposta não merece reverência. Somente a pergunta. Né? Nunca se deve inclinar para uma resposta, ou seja, dar passagem a uma resposta. Esta é um trecho do caminho que está atrás de nós. A resposta é o que já passou. Né? Só uma pergunta pode apontar o caminho para frente. Só a pergunta nos conduz para frente, para uma coisa nova. Então a gente pode falar, por exemplo, inovação. Como é que se faz inovação? É questionando as coisas, né, como são feitas atualmente. Se alguém não questionar e apenas repetir, não tem inovação. Inovação vem da pessoa que tem um sentimento, né, de insatisfação com a resposta pronta. Ela quer respostas novas, soluções novas. Então, a inovação vem de pergunta, não de resposta. A ideia das perguntas, né, ao longo da história, né, do próprio conhecimento, já aparece, né, por exemplo, lá em Sócrates. Vocês devem ter estudado lá na filosofia. Tiveram filosofia, né, no curso, alguns mais no início, outros mais adiante no curso. O Sócrates tinha esse método da maiêutica, a ideia do dar luz, né? Vocês lembram qual que era o procedimento do Sócrates? Como é que ele ensinava os aprendentes dele? Alguém aqui falou. Questionando o aluno sobre as... Isso. Fazendo pergunta. Ele questionava. Ele não dava respostas. Ele entregava perguntas. Porque ele, de certa forma, tinha o entendimento de que o próprio sujeito tem as respostas e precisa organizar e encontrar essas respostas. Basta procurar. Então, é perguntando. Aqui, Descartes, né, eu fiz a referência a ele. Ele transformou a dúvida em método. Como é que eu posso ter certeza de algo? Eu tenho que duvidar, colocar tudo em dúvida. E quando não restar mais, então eu vou encontrar a verdade. Eu não posso aceitar ela, né? Só porque alguém me disse alguma coisa, aceitar aquilo como verdade. Então, para o Descartes, né, a certeza ela só pode ser encontrada através da dúvida. De realmente questionar as respostas até o infinito, se for necessário. Mas questionar, perguntar. E não ter certezas, reproduzir certezas. Esse foi o grande motor lá do movimento de questionamento da religião, da monarquia, que eram sistemas baseados em certeza. Né? Os dogmas são certezas, né? E certezas inquestionáveis. Descartes diz, não, isso não sustenta a ciência. A ciência precisa questionar. Perguntar é atitude condenada, né, na educação. Assim, a gente já vê muita mudança a respeito disso, mas muito tempo foi muito forte a ideia do cala-boca menino. O professor ensinava, o professor que tinha as respostas, ele ensinava, a gente tinha que decorar isso e reproduzir. E não podia perguntar. Tinha que ouvir, ficar quieto. Então, educadores vão dizer, olha, a criança, né, ela precisa ser instigada a perguntar. A gente não pode podar ela. Precisa incentivar esse perguntar, esse questionar, essa curiosidade, para que ela seja aprimorada.
Tem um autor do campo da educação, o Hugo Assmann, ele vai dizer que a gente, para ser pesquisador, precisa desenvolver a habilidade de curiosar, de ser curioso. O curioso é aquele insatisfeito, ele sempre quer saber mais, ele tem muita pergunta. Então, ser investigador, ser pesquisador é ser curioso. Vai atrás, ele quer saber mais, quer entender como funciona. Não aceita respostas prontas. Né? Desenvolver uma pedagogia da pergunta, né? Um hábito de perguntar e se espantar com respostas novas. De buscar, de ler um artigo, de ler um livro e ficar fascinado com as respostas que estão ali dentro, né? Com os procedimentos que aquele pesquisador seguiu para encontrar aquelas respostas. De entender, qual foi o caminho que ele percorreu, como é que ele fez isso aqui, como é que ele chegou a isso aqui, né? Por que ele está dizendo isso? De onde que vem isso? Então, ler, estudar com esse fascínio, não ler um texto com a intenção de reproduzir, né? Quando vocês estiverem lendo para o TCC, não tentem decorar, né? Tentem sistematicamente perguntar, querer entender de onde esse cara tirou esse negócio. Por que ele está dizendo isso? O que ele quer com isso? O que ele viu? O que ele ouviu para dizer isso aqui? Se ler, né, fazer leitura com esse tipo de atitude, você vai aprender, porque você está envolvido na história. Mas se fizer a leitura, né, com aquela ideia de decorar e levar uma parte lá para o TCC, né, para fazer citações, né, tem que fazer citações, se usa textos, né, vocês sabem disso. Não pode pegar coisa de qualquer lugar, né, sem citar, isso é plágio, não pode, de jeito nenhum, é crime. É importante ler, é importante citar, né, dialogar, né, com quem já tem experiência e pesquisou antes de nós, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas ler muito mais com essa atitude de querer entender. Puxa, eu quero saber esse negócio. E quanto mais vocês fazem isso, vocês vão ter conteúdo para escrever depois. Mas tem que entender primeiro. Tem que perguntar primeiro. Desenvolver, né? Superar essa curiosidade então ingênua e desenvolver, né, o que se chama de curiosidade epistemológica. É a curiosidade do cientista, de fazer pergunta organizada, com método, com jeito de fazer. Né? Fazer pergunta, né? Curiosidade profissional. Isso é a curiosidade epistemológica. Esse é um curioso profissional. Não curioso ingênuo. Então, como é que a gente constrói, né, perguntas? Como é que a gente faz a pergunta do nosso trabalho de conclusão? Como é que a gente encontra as perguntas, define as perguntas depois, né, na trajetória profissional? Então, assim, tem alguns pressupostos, né, algumas partes, né, que constituem essa grande equação. Primeira delas é o objeto, né, que é o mundo concreto da necessidade. Uma pergunta de pesquisa sempre está na realidade. Onde nós vivemos, onde nós atuamos, a pergunta de pesquisa está ali. Ela não está em outro lugar. A pergunta de pesquisa de vocês, do trabalho de vocês, o grande problema que vai se transformar em objetivo geral do trabalho, não está na biblioteca, nos livros, nos artigos, na internet. Está no lugar onde vocês vivem. Né? Agora, a profissão, né, que vocês optaram em estudar. É ali que está o problema, é na realidade concreta. Está espalhado aqui, Caçador, Videira, Fraiburgo, Timbó Grande, Leblon, Regis. Os problemas estão aqui, não em outro lugar.
Não significa jogar os livros fora, eles são importantes, depois eu vou falar disso. Uma outra parte fundamental, né, para construir a pergunta, né, é a capacidade transformadora do ser humano, o sujeito, são vocês. Vocês são fundamentais nesse processo de construção de pergunta. Se vocês não assumem, né, essa realidade, não se envolvem com essa realidade, não questionam a realidade, né, não olham com atenção para ela, não têm vontade de fazer, não vai aparecer pergunta, não vai sair TCC ou vai sair uma coisa sem muita graça. É que não responde aquilo que a sociedade espera de vocês. Que são profissionais que sabem resolver problema. O que é uma profissão? Uma profissão, no fundo, é uma pessoa que resolve problemas. De alguma área. Pode ser do direito, relacionado à saúde, né? Enfim, ser um profissional é resolver problemas. As pessoas nos procuram porque elas têm algum problema. E elas querem uma resposta, uma resolução do problema. Então, exige, né, esse mundo da necessidade, esse mundo concreto, exige um profissional que se envolva com isso, que se pergunte e que tenha vontade de construir e encontrar respostas. E aí, precisa acontecer, né, o que se chama de praxis, que é esse movimento de envolvimento e de busca. Vocês, pessoalmente, vão lá na realidade questionar, perguntar, investigar, entender, buscar dados. Essa sistematização, né, com método, é o que a gente chama de pesquisa científica. É uma pessoa que tem vontade de fazer alguma coisa e um mundo concreto que está cheio de problema para ser resolvido. Então, esses são os ingredientes da equação. Aí a gente precisa agora pensar um pouquinho mais como que a gente vai fazer esse cálculo. Os ingredientes estão aí, né? Da realidade estão vocês. Estão com vontade de fazer, né? Tem um mundo cheio de problema, então vamos ver se a gente consegue fazer um cálculo disso aí. Então, em primeiro lugar, a gente vai se ocupar com o contexto empírico do problema, que é um mundo concreto. Empiria, né? Empiria é concreticidade. Então, a gente precisa olhar para essa realidade, né? Olhar a situação problema. Onde está a minha situação problema? Está lá, né? Por exemplo, na área de farmácia, né? Assim, né, o professor Marivani, né, que é da área, talvez vai falar mais isso, a respeito disso depois, né, dessa área, como funciona. Mas assim, há doenças, né, tem os coronavírus agora, e que há uma busca, né, por um medicamento que resolva esse problema. Então, o primeiro passo para isso é entender essa realidade, né? Que é o tal do vírus que está circulando, como que ele funciona, o que acontece com as pessoas quando contraem, e etc, etc. Tem que entender ao máximo essa realidade. Não adianta você começar a misturar coisa e querer dar para as pessoas. Não é esse o procedimento. Primeiro você vai ter que entender como que ele funciona. Então, precisa ir lá na realidade, investigar as pessoas, fazer exame, acompanhar, coletar dados. Para só então, depois, poder realmente formular mais concretamente a pergunta, né, de como resolver esse problema. Quer dizer, pode ter N respostas para isso, procedimentos necessários. De repente vai ter que ter um medicamento, vai ter que ter protocolos, né, de contenção, etc, etc, etc. Mas primeiro tem que entender o que está acontecendo. Então, encontrar indicadores do problema, quer dizer, o que acontece, quais são os sintomas, como se manifesta. As pessoas têm febre, têm infecção assim,
mapear, né, como que se espalha, né, coletar o máximo de dados possíveis sobre aquela realidade. Isso antes até de formular todo um projeto de pesquisa. Você tem que coletar dados. Não adianta sentar na escrivaninha e querer escrever projeto de pesquisa sem dados. Tem que coletar primeiro, né? Pelo menos coisa prévia, antes de pensar num questionário mais organizado, uma entrevista. Né? Então tem que levantar dados, né? Registros, índices, etc, etc, etc. Nesse procedimento de coleta de dados, tem alguns elementos que constituem essa situação problema. E a gente precisa descrever isso também. Vocês ainda nem sabem qual que é o problema de vocês, mas a definição do problema começa por descrever a realidade. Por exemplo, em primeiro lugar, o espaço. Quer dizer, que lugar é esse onde eu estou enxergando alguma coisa que não está certa? Eu sou da educação, tem a escola tal lá que eu tenho um vínculo, atuo, etc, etc. Né? Meu problema está ali. Não sei exatamente ainda o quê. Mas que escola é essa? Onde que ela está situada? Qual que é o bairro? Né? Qual que é a história dela? Como é que ela surgiu? Quem são as pessoas que estão ali? Que tipo de gente que é isso? É gente daqui? Gente que veio de fora? É misturado? É pobre? É rico? Como é que é? Essa situação que eu estou analisando, ela está situada no tempo. Quer dizer, esse negócio que eu estou percebendo ali que não está legal, é uma coisa recente ou é uma coisa que já é de muito tempo? Há quanto tempo? Aumentou, diminuiu, ficou oscilando, como é que é? A empresa X lá está em crise. Quero resolver o problema. Tá, isso é uma coisa recente, é uma coisa que vem de mais tempo? Qual que é o histórico? Então toda situação concreta tem um histórico. Tem que fazer esse levantamento. O que está acontecendo lá, né, ao longo do tempo? Que movimento, que transformações, né, que a gente consegue perceber ali, né? Que aparências, né? O que está escondido ali? O que a gente vê e o que a gente não vê? Às vezes, né? Empresas não vão bem e assim, nada explica. Aí de repente você vai ver que tem gente que não se entende lá dentro, um boicota o outro. Mas isso às vezes é muito difícil de enxergar. Principalmente quando você chega com questionário, entrevista, normalmente se pinta a realidade muito bonita. E você tem que enxergar, né? A pesquisa científica, ela deve nos permitir enxergar aquilo que acontece por debaixo dos panos. Então, mas precisa, para encontrar a pergunta, né, precisa investigar ao máximo essa realidade. Quer dizer, o que eu não estou enxergando aqui? Precisa saber ler as entrelinhas. Então, o primeiro passo para a gente criar uma boa pergunta de pesquisa é levantar tudo que a gente puder sobre uma determinada realidade. Vai marcar lá a reunião com o orientador, leva tudo que conseguir sobre a realidade que você pretende investigar. Isso vai ajudar um monte. Porque o orientador, em geral, tem experiência já com formulação de perguntas de pesquisa, e quando você leva um monte de dados e põe tudo lá na mesa, espalhado, eu digo, olha, tem isso aqui, eu tenho esses gráficos aqui assim, eu tenho esses dados aqui sobre o histórico de pessoas que frequentaram esse lugar, tem aqui a história, né, que foi criada lá em 1960, não sei o que, assim. Leva tudo que tiver, põe tudo na mesa, e aí o orientador vai ter mais condições de ajudar a organizar isso e achar um bom problema de pesquisa. Então,
Primeiro passo é esse aqui, contexto empírico do problema. Segundo, todo problema tem um contexto teórico. É praticamente impossível, com o volume de conhecimento que nós temos hoje, ninguém nunca ter pesquisado absolutamente nada sobre isso que vocês estão enxergando. É muito difícil, né? E ainda considerando que nós temos internet, acesso à biblioteca digital, periódicos, etc, etc, etc. Então, um outro passo fundamental é buscar literatura. Quer dizer, quem já se deparou com um problema parecido com esse que eu estou identificando? Uma realidade parecida com essa? Vou ter que coletar material também. Né? Começar a ler e ver o que outras pessoas fizeram, que experiências, né, que elas tiveram, que respostas que elas encontraram, como que elas identificaram os problemas, etc, etc, etc. Né? Então, para pesquisa, para construir a pergunta, a gente nem começou a fazer pesquisa, a gente está fazendo a pergunta primeiro. É a realidade, coletar tudo que tiver. Outra tarefa é ler a respeito, o máximo que puder também. Procura portal de periódicos, bibliotecas digitais, biblioteca física, pede material para o orientador, junta material, recupera material das disciplinas, juntar material, tem que juntar muito material. Dentro, né, desse material todo é que nós vamos encontrar, né, a nossa pergunta de pesquisa, né, que está nesse mundo da necessidade, que é a própria essência, né, a essência da pesquisa é a necessidade. Alguém precisa de alguma coisa e eu vou encontrar uma resposta, né, para esse problema, né, que está sendo identificado. Então, tem essa dimensão objetiva aqui, né, da qual eu falei já, né, que é esse mundo concreto, constituído no espaço, no tempo, né, tem movimento, tem uma dinâmica ali, tem essa consciência subjetiva, crítica, que é de vocês, então precisa essa atitude de busca, né, de coletar, né, material, para então, finalmente, eu conseguir formular o problema, né, que é quando a necessidade se impõe objetiva e é assumida subjetivamente. Quer dizer, no meio daquele material todo, lendo, analisando, de repente a pergunta salta aos olhos. É quase um processo natural. Sentar e tentar formular a pergunta de pesquisa não dá certo. Se ocupa com a realidade e lê a respeito, né, a bibliografia. A pergunta vai aparecendo. Né? Acho que é o momento de dar aquele clique, né? A gente está lendo, às vezes está 3, 4 páginas, não entende, de repente você tem aquele estalo, né? E a resposta, né? E aqui nesse caso a pergunta aparece. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso de forma um pouco mais sistemática, né? Para encontrar essa pergunta, síntese, né? Essa pergunta de pesquisa, né? Escrever essa situação-problema, né? Contexto empírico e contexto teórico, né? Junta todo esse material. Aí, no segundo momento, faz perguntas, começa a fazer listas de perguntas, tudo que vier na cabeça. Aí você começa a organizar melhor essas perguntas, quer dizer, tirar perguntas boas, eliminar as perguntas bobas, ingênuas. Ah não, mas isso aqui já está respondido lá em tal artigo, então já não é mais uma pergunta para mim. Né? Seleciona as perguntas boas. E aqui no meio dessas aqui é que vai estar essa situação problema, essa pergunta de pesquisa. O que eu quero no meu TCC? É isso aqui. Então tem que juntar muito material, se ocupar com esse material, vocês vão encontrar a pergunta. E essa pergunta vai ser boa. Vai ser boa porque vai resolver o problema de pessoas concretas, né, da nossa sociedade. Então por isso a gente precisa evitar pseudo-problema, falso problema. Tem muito falso problema.
Falso problema é pergunta simples, ingênua. Por exemplo, só porque eu não sei alguma coisa, não significa que é um problema de pesquisa. Então tem que cuidar muito isso, né? Perguntar o que acontece, né? Se eu tenho uma chapa de metal com furo no meio, quando aquece, o que acontece com o furo? Aumenta ou diminui? Alguém sabe? Quem é das engenharias? De lado, né? Mas então, vamos fazer de conta que você não sabe ainda. Não, esse é o meu problema de pesquisa. Não, isso já está resolvido pela física. Não é um problema de pesquisa, é um falso problema. É um falso problema, porque já existe uma resposta. Você apenas não sabe ainda. Então, pergunta verdadeira é aquilo que ainda não tem resposta. Não significa que não é importante, mas é uma pergunta que não é uma pergunta verdadeira que merece uma investigação. É desperdiçar energia. Já existe a resposta. Só porque você não leu, não justifica. Pergunta boa, né? É pergunta que está escondida, que demanda muito trabalho para ser formulada. Pergunta que a gente faz muito rápido, não funciona. Pode ter certeza que não vai ser uma pergunta boa. Fazer uma pergunta boa de cara é mais difícil do que acertar na Mega Sena. Então, ele precisa fugir dos falsos problemas, né? Do olhar ingênuo para a realidade, né? Do não saber. Só porque eu não sei alguma coisa não significa um problema de pesquisa. Então, tem que ler muito a respeito. Acontece, quando a gente faz doutorado, a gente tem que propor, né, uma tese, que é um conhecimento novo, inédito. Acontece, às vezes, de você fazer toda uma investigação, aí você está para defender, acha um trabalho que é igual. Não é mais inédito, vai ter que começar de novo, né? Não é um problema verdadeiro, não é? Então pode acontecer de a gente, né, identificar um problema, né, e outra pessoa identificar também, mas sem conhecer a resposta, vai ter que reformular. Então, sendo o problema é pergunta simples, né? Perguntas boas são perguntas complexas, elas têm formulação maior também, não é uma linha. Uma pergunta de pesquisa tem mais do que uma linha. Então a gente precisa problematizar a realidade, questionar as nossas formulações, a literatura, aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente acha ser a resposta. Tudo isso precisa ser questionado, dúvida, a gente precisa ter dúvida, precisa ser curioso, né? Curiosar. Para daí, né, encontrar essa pergunta e poder pensar em respostas. Eu vou correr para o tempo. O segundo passo, então, é pensar respostas. Quer dizer, bom, encontrei a minha pergunta. Entendi a realidade, poxa, ali naquele lugar tem pessoas que estão passando por isso, aquilo, e não estão conseguindo resolver esse negócio aqui. É isso aí que eu vou investigar. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu preciso de planejamento. Pesquisa científica precisa de muito planejamento. A gente gasta muito mais tempo na pesquisa formulando perguntas e fazendo planejamento para a construção das respostas do que na própria construção das respostas, né? E na coleta de dados. Então, isso demanda muito mais tempo. Como demanda muito tempo, né? Dependendo do tipo de pesquisa, pode levar anos. Tem um pessoal que trabalha lá na IPAG com melhoramento genético. Pesquisas ali, tipo assim, vou desenvolver uma nova variedade de maçã. Vou fazer as combinações lá, mexer no negócio, vou plantar a árvore. Agora eu vou esperar crescer, né? Frutificar, sair fruto, daí eu vou coletar e daí eu vou experimentar para ver se é mais doce ou mais azeda. Então leva muito tempo, você tem que esperar a árvore crescer. Então, por isso que precisa de muito planejamento.
Quanto mais a gente planeja, melhor é. Né? Mais a gente evita, né, problemas na execução da pesquisa e frustração. Então, precisa de planejamento, né? Qual que é a importância, né, do planejamento, né, para a pesquisa? Para tudo precisa de planejamento. Para todo tipo de pesquisa, para artigo, para dissertação, para TCC, no fundo é tudo a mesma coisa. Né? O procedimento é sempre o mesmo. O que vai mudar um pouquinho é a envergadura, né, o tamanho do trabalho. Mas planejamento é sempre equivalente. A gente precisa ser muito sistemático. Assim, para fazer pesquisa científica tem que ser organizado. Você economiza muito tempo com isso. Se você é um desorganizado, você acaba tendo que fazer muita coisa 2 vezes. Então a gente precisa ser sistemático na organização pessoal do tempo, criar uma rotina para fazer o TCC. Olha, eu vou sentar pelo menos tantas horas por semana e vou escrever tantas páginas. Assim, cumpra, doa o que doer. Mas faça. Isso te evita uma dor de cabeça gigante depois, quando está chegando o prazo de entrega. Então, pensa, bom, eu tenho tantos meses para fazer, eu preciso de mais ou menos tantas páginas, eu vou organizar isso em semanas. Vou escrever na primeira semana 2 páginas, na segunda eu vou escrever 3, e assim por diante. Assim, organizar e seguir isso ajuda muito, economiza tempo. Se fizer assim, sobra tempo para balada. Certeza. E precisa ser sistemático, então, nessa organização pessoal, mas também na confecção do trabalho. Então, faz planejamento do trabalho. Quer dizer, sobre esse meu problema, sobre o que eu tenho que escrever. Coloque em pontos. Sabe? Eu falo sobre isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pega um por um. Agora, esse aqui, junta todo o material que tem sobre aquilo, lê e escreve. Não sai lendo aleatório tudo sobre tudo e daí senta no computador, abre o Word, agora vai escrever o TCC. Aí é a síndrome da página em branco, não sai nada. Então começa, tanto faz, escreve ponto que depois vai lá no final do trabalho. Puxa, isso aqui é uma coisa super legal, a gente vai nas considerações finais, já escreve. Então um trabalho a gente não escreve na ordem. Pelo menos eu nunca escrevi um trabalho na ordem. É sempre um pouco aqui, um pouco lá, vai e volta. Não precisa escrever na ordem, mas a gente precisa ser sistemático no sentido de, sabe, eu vou ler esse material aqui. Puxa, mas esse material tem elementos sobre isso, isso e aquilo. Então, leio aqui sobre esse ponto, vou lá naquele ponto e escrevo. E continuo lendo. Aqui, mas aqui ele está falando sobre o outro lá que eu vou escrever. Já vai lá e escreve. É uma forma de fazer. Né? Então, não tem uma receita pronta aqui para essa organização. Cada um acha a sua, mas organizar o máximo possível. Construção de respostas, né? A gente precisa fazer uma distinção de saberes e de conhecimento. O que se espera de vocês é conhecimento num TCC. Não só saberes. Saberes são as respostas já dadas por outras pessoas. É o que a gente encontra nos livros, nos artigos, são saberes. O conhecimento vocês vão construir. Então a gente tem que evitar num trabalho, né, científico a fofoca científica. Vocês já ouviram falar de fofoca científica? Fulano disse, Beltrano enfatizou, o ciclano reforçou e assim só fica nessa, né? Citação, 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 né? Só disse que me disse e não chega a lugar nenhum. Então é construir conhecimento. Conhecimento é a leitura que vocês fazem de tudo aquilo, né, que vocês encontraram. É criar uma coisa nova. Não só repetir. Os saberes, eles são fundamentais porque é a experiência acumulada, né, nos ensina, nos aponta caminhos, mas não são a resposta para o nosso problema.
A resposta para o nosso problema é de cada um de vocês. Então, vocês precisam, nesse sentido, aparecer nos trabalhos, né? E construir conhecimento. Não pensar só respostas simples, já dadas, só repetição de literatura. Isso não é conhecimento, isso não é pesquisa. Claro, tem um tipo de pesquisa que é a revisão sistemática, também é importante. A gente organizar, quer dizer, sobre essa situação, vou fazer uma revisão sistemática de tudo que se produziu a respeito. Isso é possível fazer. Mas aí é uma metodologia específica, etc. Então isso contribui também para a síntese, principalmente quando a gente tem uma área que é muito grande e tem muito material escrito. Então, às vezes a gente perde, né, a visão do conjunto. Então esse tipo de trabalho de organização e sistematização ajuda. Mas a rigor, para a construção do conhecimento, isso é apenas um passo. O segundo é esse olhar para a realidade concreta. E aí sim eu vou definir metodologia, que são o passo a passo de como que eu vou fazer a pesquisa. Nos trabalhos, nos projetos, então a gente tem esse momento da metodologia, que é definir todos os passos. Classificar a pesquisa, que tipo de pesquisa que é isso, né? Uma pesquisa aplicada, uma pesquisa básica, né? Qual que é a minha abordagem, né, desse problema aqui? Vai depender, né, do tipo de problema, do tipo de investigação que a gente vai querer fazer. Vai ser uma pesquisa qualitativa, vai ser quantitativa, vou combinar diferentes métodos, vai ter que escolher. As combinações aqui são praticamente infinitas. Que objetivo que eu tenho com essa pesquisa? Com esse problema aqui, vai ser uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Então, vou ter que ir atrás disso aqui e ver, bom, esse meu problema se propõe mais, vai exigir uma coisa mais exploratória. Então, vou ter que ter uma aproximação inicial. O problema é complexo demais. Quais que vão ser os procedimentos, né, de coleta de dados, né? Pesquisa bibliográfica, documental, vai ter levantamento, vai ser estudo de caso, vou usar questionário, vou usar entrevista, enfim, vou ter que escolher e detalhar tudo isso na metodologia. A metodologia, então, é essa organização. Bom, como que eu vou fazer? Eu vou fazer a pesquisa assim, eu vou usar tais instrumentos, tais pessoas, vou aplicar desse jeito. Entrevista, tem que cuidar com isso, detalhar ao máximo, passo a passo, como que vai fazer, como que vai escolher, antes de começar a coletar. Feito esse planejamento, o TCC vai sair bom. Gente, obrigado.